Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo de número 23. Livro de Levítico, capítulo de número 23. O versículo de número 1 ao versículo de número 3. Levítico, capítulo de número 23. O versículo de número 1 ao versículo de número 3. Nós hoje estaremos iniciando uma série de estudos, ou de pregações, de sermões, sobre as festividades de Israel. O povo de Israel celebrava algumas festas anualmente, e a gente vai tratando dessas festas. Levítico, capítulo de número 23, o verso 1 ao versículo de número 3. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, que Tu venha estar usando a Tua palavra para edificar as nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa usá-las para moldar o nosso coração à Tua santa vontade. Que Tu nos faça pensar os Teus pensamentos, conforme a revelação da Tua palavra. Que Tu possas, ó Deus, nos fazer servos obedientes, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa estar iluminando as nossas mentes, para compreender aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu conversei com Sara, e ela não parava, né? Ela ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Eu disse: Sara, tu não consegue ficar quieta não, é? Fica quieta, menina. E ela me respondeu de pronto: consigo não, porque eu sou criança. Em outras palavras, ela estava dizendo: criança é inquieta. Mas a bem da verdade é: será que é só criança que é inquieta? O tema da nossa mensagem hoje é: da inquietação para o descanso. Da inquietação para o descanso. Algumas coisas que a gente deve entender antes de entrarmos propriamente no tema que nós iremos abordar hoje. Em primeiro lugar, o povo de Israel, você vai ver conforme Levítico, capítulo de número 23, você tiver a oportunidade de chegar em casa e ler esse texto, você vai ver que o povo de Israel tinha várias festas fixas que Deus tinha estabelecido no calendário daquele povo. Eram festas onde o povo de Israel deveria se alegrar em Deus. É interessante que comumente a gente entende que o Deus do Antigo Testamento, a gente não, né? Algumas pessoas entendem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrancudo, um Deus que chega, você pecou, blá, mata. E você vai ver que é no Antigo Testamento que Deus estabelece para o seu povo festas fixas, onde o povo anualmente deveria se reunir para celebrar, para se alegrar diante do Senhor.
Então veja que esse Deus, pintado muitas vezes pelas pessoas que não leem a Bíblia corretamente, acabam se esquecendo dessas evidências bíblicas. Deus estabeleceu festas. Deus quer que o povo se alegre e celebre diante dele. A segunda coisa que nós devemos entender diante dessas festas que são celebradas, é que essas festas não são simplesmente festas de, rapaz, eu estou sem nada para fazer, vamos nos reunir aqui, ligar para os irmãos, botar lá no grupo do Zap, que hoje vai ter uns comes e bebes aqui em casa. Aí a casa do irmão fica cheia, você ri, se diverte. Não é esse tipo de festa que é propagado aqui nesse texto de Levítico, capítulo de número 23. Ainda que haja alegria, mas essas festas são santas convocações do Senhor. São momentos onde o povo de Deus está junto para adorá-lo. Mas não só isso. Eles estavam ali com o intuito religioso de não só celebrar o Senhor, mas numa expectativa de uma esperança. Essas festas, todas elas, apontam para um futuro. Não é só se alegrar com algo que passou, nem o que eles estavam vivendo, mas também falava de uma esperança futura. Cada uma dessas festas vai falar de uma esperança futura. Existiam algumas dessas festas que eram chamadas festas de peregrinação. Então, algumas dessas festas, elas deveriam ser celebradas num lugar central. Quando há o templo construído posteriormente na história do povo de Deus, então essas festas de peregrinação, o pessoal saía das suas casas e iria até o lugar central, naquela época o templo. Aqui não existia ainda o templo, então Deus estabelecia um lugar central, onde o povo deveria sair. Nessas festas de peregrinação, nem todas as festas que aqui são mencionadas são festas de peregrinação. Mas nessas festas de peregrinação, o povo deveria sair dos seus lares e ir adorar ao Senhor nosso Deus. Uma dessas festas era a Páscoa, era o Pentecostes. Lembra lá que no Pentecostes o povo está reunido? Então são festas de peregrinação, lá em Atos capítulo número 2. Então são festas de peregrinação. Algumas delas eram celebradas na própria casa da pessoa. Então você não precisaria sair para se juntar com o povo de Deus. Algumas delas eram celebradas na própria casa e entre os vizinhos. Essas festas olhavam para o passado, mas como eu disse anteriormente, principalmente vislumbravam um futuro. Essas festas lembravam o povo de Israel que o povo de Israel não era como as nações pagãs. Nas nações pagãs também existiam adoração aos seus deuses e existiam momentos de festas. Entretanto, existia uma diferença fundamental. Essas nações pagãs, ao realizarem as suas festas, eles estavam tentando barganhar com Deus. Então talvez o Deus deles, os falsos deuses que eles imaginavam, estavam muito zangados. Então ele, esse Deus está muito zangado, vamos fazer uma festa? É mais ou menos como muitas vezes você faz para sua esposa, né? Sua esposa está zangada, você diz, vamos no shopping. Aí ela abre o sorriso, tá bom meu amor, vamos. Então, naquela época, normalmente se fazia assim, na mentalidade dos pagãos. O Deus estava mais ou menos chateado, então eles celebravam uma festa para esse Deus se apaziguar, ficar menos chateado com aquele povo supostamente transgressor. E uma outra verdade que a gente tem que entender a respeito dessas festas, é que essas festas eram tipos e sombras. Essas festas de Israel, elas apontavam para uma realidade além de si mesmas. Veja, por exemplo, em Colossenses capítulo de número 2, Colossenses capítulo de número 2, e o verso 17. Versículo 16 ao 17, diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então perceba que
essas festas fixas, embora não seja apenas sombra, é importante salientar isso, elas eram sombras, elas apontavam para uma realidade que ainda estava por vir. John Sitman diz assim: o propósito das festas era ajudar o povo a olhar para frente, conferir à vida um sentido futuro, apontar inexoravelmente para o Messias que cumprirá tudo o que as festas retratavam. Então, esse é o ponto fundamental na nossa abordagem dessas festas. É mostrar como cada uma dessas festas, ainda que tenham elementos que nos ensinem certas coisas práticas na nossa vida, é mostrar que essas festas são fundamentalmente festas que apontam para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então vamos para a primeira dessas festas mencionadas aqui, que era o sábado. O sábado era para ser visto como uma lembrança para o povo de Deus. A palavra sábado significa descanso. Hoje a gente tem um dia da semana chamado de sábado, não é isso? Mas a palavra sábado, originalmente no hebraico, significa descanso. Esse descanso se dava, naquele tempo, no 6º dia da semana. No 7º dia da semana. Que o primeiro dia da semana é o domingo. No 7º dia da semana. Mas veja, o nome sábado não é necessariamente o que está em voga aqui, o dia, o 7º dia. Mas sim o que esse dia representaria, que era o descanso. Isso é que é importante quando a gente estiver entendendo essa festa que nós iremos abordar. Então o sábado, ele serve como moldura, da qual todas as demais festas que nós iremos abordar, irá ensinar a respeito de como cada uma dessas festas fala de alguma forma do descanso. Por isso que o sábado começa primeiro. Porque o sábado fala do descanso. A palavra sábado é descanso. Mas como eu disse, o sábado nos faz rememorar certas coisas. Em primeiro lugar, o sábado nos faz rememorar a criação de Deus. Quando falamos do sábado, lá em Êxodo capítulo de número 20, o verso de número 8 ao 11, vai fundamentar o descanso do 4º mandamento na criação de Deus. Então lá em Êxodo capítulo de número 20, o verso 8 a 11, diz assim: Êxodo capítulo 20, o verso de número 8 a 11. Lembre-se, veja como inicia. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias, veja o que é que ele está relembrando aqui. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, a fundamentação para a guarda do 4º mandamento é que Deus descansou no 7º dia. Então, em Êxodo capítulo de número 20, ele vai fundamentar na obra criacional de Deus. Deus criou o mundo e no 7º dia ele descansa. Nós, como imitadores de Deus, nós devemos fazer certas coisas. Em primeiro lugar, quando você vai lá em Gênesis, você vai ver que Deus, ele domina o mundo criado. A gente viu hoje na escola dominical sobre isso. Deus domina sobre o mundo criado. Assim também, o homem deve dominar sobre o mundo criado. Não é isso que Deus diz? Dominai, sujeitai. Então ele dá ao homem autoridade sobre a criação. Mas não só isso. Assim como Deus encheu e multiplicou a terra, o homem também deveria fazer o mesmo. Ele deveria crescer e multiplicar-se e encher a terra.
Assim como Deus descansou de sua obra da criação, o homem também deveria fazer o mesmo. O homem também deveria fazer o mesmo, descansar da sua obra. Mas a bem da verdade é que a gente sabe que o homem, ele não descansa dessa sua obra criacional, por ter desobedecido a Deus. Ele não entra no descanso que era esperado. Claro que quando a gente fala do descanso de Deus, não é como se Deus estivesse muito cansado. Terminei os 6 dias da obra da criação, esticou assim, botou a mão para cima e disse: rapaz, eu vou tirar uma soneca. Estou cansado, estou quebrado. Evidentemente que Deus não estava quebrado quando termina os 6 dias da criação. Mas esse descanso de Deus fala a respeito de uma obra encerrada. Eu encerrei a minha obra, agora eu vou olhar para ela e vou me deleitar nela. Mas claro que para o homem tem um caráter também de um descanso do fardo físico. Mas originalmente, Deus não está cansado da sua obra. Mas o descanso de Deus fala a respeito da sua obra concluída. Você só descansa quando você termina aquilo que você tem para fazer. Pelo menos era assim, né? Você deve fazer. Então Deus terminou tudo o que tinha para fazer. Então Ele indica o término da sua obra criacional, descansando, contemplando e se deleitando na sua criação. Esse descanso era um descanso que deveria também ser para toda a humanidade. Em Adão, nós deveríamos ter descansado de tudo aquilo que Deus pediu que Adão fizesse naquele momento no Jardim do Éden. Adão deveria obedecer a Deus e, a partir disso, nós deveríamos entrar no descanso de Deus. Entrar numa relação de íntima comunhão e deleite com Deus e com a sua criação para todo sempre. Entretanto, como a gente sabe, Adão desobedece e o homem não entra no descanso. Mas não só isso. O descanso do Senhor não só fala da sua obra da criação, mas também fala da sua obra da redenção. Os 10 mandamentos é citado tanto em Êxodo, como em Deuteronômio, no capítulo de número 5, o verso 12 a 15. Vamos dar uma observada lá, porque há algo nesse texto que não tem em Êxodo. Ele nos faz a recomendação de nós descansarmos sobre outro fundamento. Êxodo diz que o fundamento é a criação de Deus, porque Deus descansou. Deuteronômio fala de um outro elemento, que não são mutuamente excludentes, mas é um elemento novo, pelo qual nós devemos descansar diante de Deus, baseado nos seus mandamentos. Veja o que diz o versículo de número 12, do capítulo 5 de Deuteronômio, até o versículo 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem os estrangeiros das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Verso 15. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. O que é importante na leitura desse segundo texto? Porque aqui a fundamentação para o povo de Israel guardar o sábado é o quê? A redenção do Senhor. Deus tinha libertado o povo do Egito, da escravidão do Egito, e por isso agora o povo deveria descansar. Então temos 2 coisas que nos faz guardar o 4º mandamento. Em primeiro lugar, a obra criacional de Deus, o descanso criacional de Deus. Em segundo lugar, a obra da redenção de Deus. Deus nos tirou da escravidão do Egito. O descanso presente e futuro. O descanso presente vai nos falar a respeito da nossa salvação em Jesus Cristo. Então, a festa
primeira festa mencionada aqui, que é a festa do sábado ou do descanso semanal, fala a respeito da obra de Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 11, o verso de número 28 ao 30 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que Jesus está falando essa mensagem aqui dentro de um contexto que os fariseus o estavam criticando por ter curado no sábado. Diante dessa controvérsia, Jesus então cita esse texto: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu sou o verdadeiro sábado. Eu sou o descanso que vocês tanto necessitam. Mas a Bíblia não só fala de uma redenção presente, que Cristo veio trazer para todos aqueles que depositam a sua confiança nele e entendem que ele é o descanso para a sua vida. Mas a Bíblia fala de um descanso ainda futuro. Hebreus capítulo de número 4 e o verso 9 diz assim. Hebreus capítulo 4 e o verso 9. Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 9. Portanto, diz o autor aos Hebreus, portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Então, o sábado, ele fala de um descanso semanal, ele fala da nossa redenção em Jesus Cristo, e ele fala da escatologia futura, de um descanso que ainda nos resta. Então, o sábado fala da salvação, fala do descanso semanal e fala de uma celebração futura que nós obteremos quando o Senhor Jesus Cristo vier estabelecer o novo céus e a nova terra. É interessante que quando você vai lendo Gênesis capítulo de número 1, você vê invariavelmente a expressão: houve tarde de manhã, o terceiro dia. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Houve sexto dia. Quando você vai para o sétimo dia, o que é que diz? Mas não diz houve tarde de manhã. Por que não diz que houve tarde de manhã? Justamente porque esse sétimo dia aponta para um descanso futuro e definitivo. Esse descanso não passará. Será um descanso permanente e eterno. Não haverá tarde de manhã e um próximo dia. Então, quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e chegamos ao sétimo dia, aquele sétimo dia fala de uma escatologia futura, onde o povo de Deus entrará nesse descanso de modo permanente e eterno. Nós deveríamos ter entrado no descanso de Deus, mas pela desobediência de Adão, nós não entramos no descanso do Senhor. Entretanto, a Bíblia nos apresenta que Adão, ou melhor, o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele garantiu aquilo que Adão não conseguiu garantir a nós. A adoração e o descanso dominical continua sendo uma sombra do tipo de descanso futuro. Hoje, quando nós nos reunimos aos domingos para descansarmos dos nossos labores, para nos reunir como igreja do Senhor, nós estamos também, de alguma maneira, esperando o verdadeiro descanso que acontecerá no novo céu e na nova terra. Quando nós paramos os nossos afazeres hoje, no dia de domingo, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, nós estamos dizendo: estamos parando a nossa semana, o nosso dia a dia, para relembrar aquilo que Deus fez, parar os nossos esforços diários e saber que existe um descanso futuro que nos aguarda. Terceiro lugar, sábados distorcidos, descanso exaustivo. Muitos discordam do significado espiritual do sábado ou do descanso, tratando-o como um mero final de semana para fim recreativo.
Deixa eu só explicar para vocês. Hoje a gente não guarda o 7º dia da semana, porque os cristãos entenderam que a partir da ressurreição de Jesus, o dia foi mudado. Veja, o dia foi mudado, mas o descanso permanece. O descanso semanal de 6 para 1 dia continua. Só o dia que foi mudado. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele começa a sua obra da nova criação no primeiro dia da semana. A ressurreição de Jesus é o pontapé inicial da nova criação de Deus que está se iniciando. Assim como Deus completou a sua obra e descansa no 6º dia, Jesus, ele completa a sua obra, ressuscita no 7º dia, e ali começa, no primeiro dia da semana, e ali começa o descanso. Quando Jesus ressuscita no 7º dia, no primeiro dia da semana, no domingo, ele está dizendo, completei a minha obra. E lá em Gênesis, completar a obra significa o quê? Descanso. Então, quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, ele está dizendo, completei a minha obra da nova criação. Agora, vocês têm que descansar na minha pessoa. Claro, a nova criação ainda não chegou em toda a sua plenitude, mas tudo o que era necessário para que a obra da nova criação tivesse o seu final, foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. A gente só está esperando o momento onde tudo isso se concretizará. Mas Jesus não precisa fazer nenhuma obra sacrificial para que essa nova criação possa chegar em toda a sua plenitude. Então, tendo entendido isso, a gente não deve se esquecer que o descanso semanal permanece ainda hoje. A igreja primitiva se reunia nos domingos. O povo de Deus semanalmente se reunia para juntos adorar o Senhor. Um texto que a gente muitas vezes cita aqui, que é 1 Coríntios capítulo de número 16, verso 1 e 2, fala justamente isso. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, para que quando eu for até vocês, não façam coletas quando eu já estiver aí. Por que no primeiro dia da semana o povo deveria se reunir para pegar donativos e dar àqueles que precisavam? Porque era o dia onde o povo de Deus se reunia para adorá-lo. Era o dia de descanso. Muitas vezes as pessoas que desconsideram o domingo como um dia santo, podem cair em alguns desses erros. Em primeiro lugar, tendem a fazer do trabalho a agenda principal, da qual todas as demais atividades devem se ajustar. Muitas pessoas que desconsideram o domingo, como a Bíblia diz que deve ser um dia de descanso e adoração corporativa, muitas vezes desconsideram isso, porque fazem do seu trabalho a coisa mais importante para a sua vida. Já que o trabalho é aquilo que ele gasta mais tempo, então logo é a coisa mais importante que eu tenho para fazer. Victor Hamilton, falando sobre isso, diz assim: parte de uma vida em santidade é, conforme Levítico 23, deixar nas mãos de Deus o controle da nossa agenda semanal, orientando o nosso trabalho a partir da adoração, e não o contrário. Então, Deus estava aqui por meio dessas festividades, reorganizando a agenda da vida dos crentes daquela época. Deus estava dizendo, olha, é a partir disso que vocês devem viver de conformidade ao que eu estou ensinando. Vocês devem trabalhar, vocês devem se divertir, mas a partir das festas que eu estabeleci para você. Existe uma agenda da qual você deve organizar a sua vida. E a agenda não é, primeiro o meu trabalho, depois eu vejo como é que a igreja se encaixa. Primeiro o meu trabalho e depois eu vejo como é que eu faço para estar me reunindo com os irmãos. Primeiro o meu trabalho, depois eu vejo se eu tenho tempo para descansar. Não. Segundo a palavra de Deus, nós devemos estar sujeitos ao calendário do Senhor. Mas essas pessoas que muitas vezes negligenciam e desconsideram o domingo como um dia de descanso e adoração, são também propensos muitas vezes a negligenciarem a adoração corporativa e trocarem a festividade dominical por qualquer recreação que venha a surgir. Por que você está aqui hoje? Pastor, eu vou ser sincero com o senhor, eu estou aqui hoje porque não apareceu a festança que tanto a gente estava combinando, mas não deu certo. Você está aqui por causa disso? Porque não tinha nenhuma alternativa para você não estar aqui?
Por que você está aqui hoje? Muitas vezes a gente faz do domingo, o dia do Senhor, apenas sabe, não tem nada para fazer. Antigamente era bom que tinha Silvio Santos, a gente assistia lá, a Porta da Esperança. Hoje em dia está todo esse negócio tudo ruim. Então vai para a igreja mesmo. E qualquer oportunidade que tenha para você não participar do momento de culto ao Senhor e descansar, você, fui. E nós nos esquecemos que isso é uma demonstração da nossa rebeldia e ingratidão ao Senhor nosso Deus. Mais uma outra coisa a respeito dessas pessoas que muitas vezes desconsideram o domingo como dia de adoração e descanso. Essas pessoas muitas vezes adotam uma escatologia super realizada. A gente tem falado muito de escatologia, né? Então, a escatologia super realizada é a ideia de que a gente já chegou no final dos tempos. Já se cumpriu tudo. Por que essas pessoas adotam esse tipo de escatologia? Se a Bíblia diz que o descanso que a gente desfruta hoje, semanalmente, aponta para um descanso futuro, mas a gente não descansa semanalmente, significa dizer que a gente acha que o futuro já chegou. Afinal de contas, quando o futuro vier, o novo céu na nova terra, não haverá um dia semanal que a gente vai descansar. Será um eterno descanso. Então, não haverá dia algum para você estar descansando no novo céu na nova terra. E se hoje você não descansa, o que é que você está dizendo? Já chegou, menino. A escatologia já está tudo realizado, Jesus, glória a Deus. Aqui é o novo céu, nova terra. Então, à medida que nós desconsideramos o domingo como um dia de adoração e descanso, nós estamos enfatizando que não haverá um futuro que ainda nos aguarda. Tendo em vista que o descanso semanal é justamente uma das razões a apontar para o futuro. Se você não descansa, então é porque o futuro chegou. Obrigado. Entretanto, há aquelas pessoas que também consideram o domingo como um dia de descanso e adoração, mas podem cair em alguns erros. Em primeiro lugar, não raras vezes, essas pessoas tornam o descanso, paradoxalmente, um fardo. O dia de descanso, como diz o nome, é o dia de descanso. Mas muitas vezes, o dia de descanso, para muitos crentes, é um dia de fardo. Porque ele não quer parar da sua atividade semanal. Ele quer continuar incluindo a atividade semanal, ainda que tenha alguma consideração. Ou muitas vezes querem passar o dia todo dentro da igreja. Não conseguem adorar direito, não tiram um momento para o descanso físico que o corpo do homem necessita. Pense que, muitas vezes, essas pessoas acabam incorrendo em erros, como os fariseus. Em que sentido? Muitas vezes essas pessoas ficam tão presas a certas coisas que você deve fazer e não fazer no domingo, que você acaba tornando o domingo um fardo. Eu me lembro de um boletim, que ainda no início do seminário, quando eu estava fazendo, eu acho que ainda no meu primeiro ano de seminário, tinha um boletim da primeira igreja presbiteriana do Recife. E lá vai falando de uma igreja que vai se dividindo. Aí se divide por causa disso, se divide por causa daquilo, se divide por causa daquilo. E muitas das coisas que estavam ali era a divisão por causa do domingo. Aí uma igreja se divide, porque diz que o domingo é dia de descanso, outra diz que não é, divide. A outra se divide porque diz que não pode mandar e-mail durante o domingo, porque domingo é dia de adoração e descanso, então a igreja se divide. Você fica tão preocupado, tão meticuloso em quais os passos que você deve dar para você estar descansando ou não, obedecendo ou não a Deus, que você torna aquilo ali um fardo na sua vida. É interessante que os judeus, eles tinham regras que a Bíblia não estipulava a respeito do sábado, do dia de descanso. Então você tinha uma quilometragem que você poderia andar. Vamos juntar, 1 quilômetro, o judeu só pode andar 1 quilômetro. Ali não é trabalho se você anda 1 quilômetro. Se você passa de 1 quilômetro, já é trabalho. O que é que eles faziam? Muitas vezes eles iam no dia anterior, levavam a escova de dente deles e botavam naquele quilômetro. Vou daqui até lá, 1 quilômetro, pá. Aí quando chegava o sábado, eles andavam 1 quilômetro até a escova, pegavam a escova e seguiam mais 1 quilômetro. Porque para eles zeravam, porque aonde está a sua escova é a sua casa. Então sua casa é o seu lar, então zerou, mais 1 quilômetro de distância você pode andar. Muitos judeus viam que você não poderia cuspir no chão, porque se você cuspir no chão, você está arando a terra, está trabalhando. Então chegaram a um nível tal
de ser meticuloso no que deve fazer e do que não deve fazer, que acabavam tornando o sábado num momento não de descanso, mas um momento de fardo e cansaço permanente. Comumente, essas pessoas, muitas vezes, que valorizam o domingo, eles muitas vezes se esquecem que o domingo é um momento de adoração, e não de vigiar a vida do irmão. Creiam nisso, meus irmãos, infelizmente. Mas existem muitos irmãos que vêm para o culto só para vigiar a vida do irmão. Cadê o irmão que não veio? Não quer compromisso? Cadê você? Ah, aquele irmão ali, fala tanto, mas não dá R$1 de oferta, mas a roupa, é tudo de marca, é tudo... Ih, irmão. Então o cara vem para cultuar a Deus, supostamente, mas na verdade ele vem para vigiar a vida do irmão, para saber o que o irmão está fazendo, deixando de fazer. Ao invés de realmente estar com um coração de adorador diante do Senhor. E muitas vezes, aqueles que têm apreço pelo domingo como dia de adoração e descanso, também podem cair no erro de limitá-lo apenas ao tempo presente. Nós nunca devemos nos esquecer, quando estamos celebrando ao Senhor, aqui reunidos, quando estamos descansando em casa, isso fala de um futuro descanso que ainda nos resta. Eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia em Lucas capítulo de número 10, o verso de número 38 ao 42. Lucas capítulo número 10, verso 38 ao 42. Lucas capítulo de número 10, o verso 38 ao 42. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu ficasse sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, por que andas inquieta, e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta estava inquieta. E é assim que nós somos, inquietos, não queremos parar para ouvir a palavra de Deus, não temos tempo. Ah, deixa eu ver aqui, eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas estou mandando um zap aqui para o irmão para resolver já o problema de amanhã, ou então vou agendar aqui para não esquecer o que eu tenho para... Você não tem tempo de ficar aos pés do Senhor Jesus Cristo. O problema de Marta não é porque Marta estava trabalhando, é porque Marta não estava escolhendo naquele momento a melhor coisa a se fazer. Há momento de trabalhar. Ou você acha que Deus está nos chamando por meio desse texto a ficarmos como Maria, o tempo todo escutando a palavra de Deus? Vou ficar só no YouTube. Filhos, Deus proverá que eu vou passar agora a minha vida escutando sermões no YouTube. Então, fiquem orando a Deus. Aí você fica aqui e não vai trabalhar não. É isso que o texto quer nos ensinar? Evidentemente que não. O texto quer nos dizer que existem coisas que são mais importantes do que outras, ainda que as outras também sejam importantes. E muitas vezes a gente não considera a nossa vida agitada, a nossa vida inquieta. A gente não tem tempo para se deleitar na palavra de Deus, para ter prazer em ouvir a palavra de Deus. Não é estar aqui, como diz o ditado, missa de corpo presente. Seu corpo está aqui, mas sua alma está lá não sei aonde. Mas é estar aqui se deleitando na palavra de Deus. Marta, Marta, por que você anda inquieta? Só uma coisa te basta, e Maria escolheu a melhor parte. O dia de descanso é um momento onde nós estamos aos pés de Jesus, aprendendo e ouvindo da sua santa palavra, sendo instruído naquilo que é mais importante para as nossas vidas, para sermos alimentados para a nossa semana que se seguirá.
Há muitas coisas que nós podemos aprender com essa festa semanal do sábado. Em primeiro lugar, ao descansarmos e adorarmos corporativamente no domingo, nós estamos relembrando a ressurreição de Jesus. Porque foi Jesus quem mudou esse dia devido à sua ressurreição. Então, quando nós nos reunimos, nós estamos celebrando. Jesus ressuscitou no primeiro dia. Por isso que eu estou aqui como igreja do Senhor, para celebrar essa ressurreição. Segundo lugar, lembramos do descanso que só pode ser trazido pela salvação em Cristo Jesus. Como é interessante a Bíblia tratar a salvação como entrar no descanso de Jesus. Como ser uma pessoa que descansa na obra de Jesus. Porque o nosso ímpeto muitas vezes é querer fazer as coisas. E Jesus diz, você não precisa fazer absolutamente nada, só descanse. Eu não consigo, eu sou meio nervoso, eu tenho tic-tac, eu sou criança, eu sou inquieta. Eu não consigo parar. Aí Jesus diz, mas a salvação é isso. É você parar de suas obras e descansar nas obras que eu tenho a realizar, ou que eu realizei. Terceiro lugar, nós devemos ansiar definitivamente por aquele dia que há de vir. O dia do descanso supremo que ainda nos resta. Quarto lugar, quando nós descansamos semanalmente no dia que Deus determinou, nós demonstramos confiança na providência de Deus. Muitas vezes fica nervoso, eita, apareceu ali, oh Jesus do céu, eu vou te dar uma oferta tão bonita, tu não sabe qual oferta que eu vou te dar, Jesus. Apareceu aqui no domingo, olha, domingo o senhor sabe, né? Quando eu trabalho, é hora extra, eu também dou extra lá na oferta do Senhor, viu? E muitas vezes você quer barganhar com Deus. Mas você, assim, vai resolver aparecer, só pode ser Deus. Não, olha pastor, não tem justificativa. Eu estava precisando de R$20. Apareceu um serviço para fazer de R$20. No domingo, na hora do culto. Só pode ter sido Deus. Não, porque Satanás não ia fazer um negócio. Satanás ia ser provedor da minha casa. Então só pode ter sido o Senhor que disse assim, meu filho, seja sábio. Pare de cultuar junto com os irmãos, vá lá e pegue aquilo que você... Não era isso que você estava me pedindo? E muitas vezes a gente cria justificativas na nossa mente para desobedecer ao mandamento revelado de Deus. Você pode ter intuição no seu coração. Eu orei e coincidiu. Meu amigo, Deus disse, descanse e adoração. Mas você quer colocar no seu coração, não, mas tem isso aqui, pode ser isso aqui, também pode ser isso aqui, isso só pode ser a mão do Senhor. E o versículo bíblico que diz que é para adoração e descanso, meu filho? Você vai desconsiderar por causa da sua intuição? A sua intuição tem mais autoridade que a Bíblia? É só a intuição ou só a escritura? Em quinto lugar, quando nós descansamos no domingo, nós ensinamos a nossa família e aqueles que nos cercam que temos como prioridade os ensinamentos de Deus em nossa vida. Quando você não descansa e não adora junto com a igreja, sabe o que você está dizendo para a sua família? Eu vou fazer as coisas para Deus, filho, mas você deve me imitar. Quando você tiver tempo também você faz. Quando você não tiver, filho, siga o meu exemplo. Faça quando você tiver tempo. Quando o seu filho observar, quando os seus vizinhos observarem, quando os seus parentes observarem, não, mas hoje vai ter uma festa para a tia fulano de tal, de 59 anos, pronto, está certo. Estaremos lá junto adorando ao Senhor. Mas rapaz, depois que esse homem virou crente, mas pastor, eu vou, sabe por quê, pastor? É um momento evangelístico. Porque eu vou para lá, ele sabe que eu se converti, eu vou falar da palavra de Deus para eles. Mas tem tanto momento para você falar da palavra de Deus, você vai justamente no dia que Deus disse que era para descansar e você adorar junto com a igreja do Senhor. É, pastor, mas você tem que ter, seja menos radical, pastor. Mas não é questão do pastor, não, é da Bíblia, meu irmão. Muitas vezes a gente se esquece que é a Bíblia quem ordena isso. Não sou eu, não é o pastor, meu filho, é a Bíblia. Mas o senhor sabe, né, pastor? Deus entende. A gente cria cada coisa no nosso coração. Deus entende, eu acho que Deus está me direcionando para isso. A gente só não consegue obedecer a ordenança clara do Senhor a respeito de um dia semanal que Ele separou para a adoração e o descanso. Meu irmão,
a adoração ao Senhor não há agenda que você anota anualmente e tem alguns dias de folga. Tem quantos domingos no mês, no ano? 52. 10% eu vou usar como eu quiser. Então, 6 domingos do ano, eu vou para onde eu quiser. E Deus vai entender que 49 eu estava lá. E tu acha que é uma barganha, meu irmão? Eu fui 2, 3, aí Deus disse, que servo bom, falta um. Pode faltar, meu filho. Fique à vontade. Você já veio 5, 6. Não precisa desse fanatismo todo. Pode ir, vá fazer o que você quiser. Você acha que é isso? Que adorar o Senhor como igreja, descansar dos nossos afazeres diários, é simplesmente uma forma de você marcar na sua lista, fiz. Um só. Aí Deus vai entender. Quando a gente faz isso, a gente está demonstrando que a gente não está vindo com o intuito realmente de adorar, mas é de cumprir uma mera agenda semanal. Cumpriu a sua agenda, já fez os 6 meses sem falta, pronto. Então, na próxima semana seguinte, você está liberado. Aí você se libera. Eu estou me liberando, pastor, porque é muito fácil. Meu amigo, se a Bíblia diz que é adoração, e você descansar dos seus afazeres, é um momento de descanso que você tem, e você vê o culto como um fardo. Pastor, eu não vou hoje não para a igreja não, que eu estou com um fardo danado. Então lembrem-se disso. Quando a gente age dessa forma, a gente está ensinando para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, que o cristianismo é assim, sabe, ele tem exigência, mas também não é assim, né? Não é acima da família, não é acima do filho, não é acima do dinheiro. Temos outras coisas também para fazer no nosso dia a dia. Não somos ETs, devemos participar desse mundo. Você tem 6 dias. 6 dias você pode desfrutar. O 7º dia, não, mas... Não, Senhor. Nesse dia foi o que apareceu. Para encerrarmos, Romanos capítulo de número 8, nos fala que uma criação de Deus geme com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A própria criação de Deus anseia por esse momento de descanso. Quando os filhos de Deus serão revelados com a volta do Senhor Jesus Cristo. A criação geme. Eu quero esse dia. Eu quero descansar desse labor, desse pecado que invadiu toda a criação. É interessante, a gente pode aprender outras coisas, mas é interessante que até os nossos próprios animais deveriam desfrutar desse dia de descanso. E muitas vezes nem os animais, o próprio texto vai dizer lá, o teu boi, o teu jumento, os animais deveriam desfrutar do descanso de Deus. É a criação de Deus que deve desfrutar. Logo os animais também devem desfrutar desse descanso do Senhor. Então a criação geme com dores de parto, esperando com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Que, pois, nos arrependamos dos nossos pecados e depositemos a nossa confiança fiel à salvação trazida em Jesus Cristo, aquele que nos deu o descanso por excelência. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento de aprendizado da Tua Santa Palavra. Que Tu possa inculcar em nosso coração essas verdades, a tal ponto, ó Deus, de vivenciá-los no nosso dia a dia, de reorganizarmos a nossa vida, de conformidade, ó Deus, a essa festa semanal que Tu nos deixou, no domingo, onde nós descansamos e celebramos junto com os nossos irmãos, ó Pai. Ajuda-nos a não estarmos andando inquietos para um lado para o outro, que venhamos a escolher a melhor parte, e essa melhor parte só pode ser dada àqueles que confiam na obra do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que nos deu o Espírito Santo para andar em conformidade aos Teus mandamentos. Ajuda-nos, ó Senhor, na nossa fraqueza, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.